E conheçam aí, eu apresento o Juan Carlos, certo? Que trabalha conosco aqui na Vernácula Idiomas. Todos sigam a Vernácula Idiomas, que é uma iniciativa aqui do Instituto Hugo de São Vítor. Esse é um pedaço aqui do Instituto. A outra sala do Instituto é onde está ali o Juan, ele está no estúdio, né? Mas nós temos diversas iniciativas aqui no Instituto Hugo de São Vítor e uma delas é a Vernácula Idiomas, ao lado da Escola Clássica, que é uma escola, certo? É uma escola, não é um cursinho online assim de vai ali, faz umas aulinhas e coisa. Não, é uma escola mesmo, certo? Por acaso nós temos aulas online também, ao lado da Escola Clássica, que ensina línguas antigas, línguas clássicas, grego e latim. A gente também tem a Vernácula Idiomas, que é ainda bastante incipiente, a gente está começando, certo? Mas nós aplicamos a mesma metodologia para ensinar línguas modernas, por enquanto só o inglês, em breve teremos mais coisas aí, mas aplicamos a mesma metodologia para ensinar inglês que nós ensinamos, que nós aplicamos para o grego e o latim na escola clássica, certo? E esse método é o chamado método natural. Na falta de um nome melhor, nós chamamos de método natural. Mas a verdade é que é o método, é o melhor método mesmo, senão nós teríamos escolhido outro método, certo? Nós não temos obrigação nenhuma de usar o método natural, nós simplesmente o utilizamos por ele ser o melhor de todos, sem sombra de dúvida, certo? Para todos os alunos, independente do teu grau de escolaridade, da tua cultura, da tua capacidade, do teu talento, esse método que nós utilizamos, ele será o melhor. E pronto. No fundo é isso aí. Mas me diz aí, o que o pessoal pergunta muito aí no próprio perfil da Vernácula? E justamente o que eu queria falar contigo é isso, né? Que o pessoal pergunta muito, né? Basicamente, o que é o método natural, né? Para que idade é aplicável, né? Se é para um quarentão ou não. A última vez o pessoal perguntou isso, né? Ou se dá para uma criança, por exemplo, né? Também isso e outras perguntas que frequentemente o pessoal faz quanto tempo leva a estudar como método. Muito bem. Essas duas perguntas aí são boas, né? Mas para quem? Eu já dei aí uma pista, né? O método natural ele é para todos aqueles que queiram aprender. Por quê? Porque todo mundo que queira aprender vai ter que usar este livro que vocês usam, senão ele não aprende. Não, eu disse que o método ele é o melhor. Eu não disse que o livro é o único meio pelo qual é possível aprender um idioma. Eu estou dizendo que o método é o melhor e quando alguém aprende... outros programas. Exato. Então, quando alguém aprende, é porque aprende bem, de forma bastante eficaz, é porque lançou mão daquilo que nós chamamos de método natural. E poderíamos chamar somente de método, certo? Porque é o método. Então, para que... Olha, a pergunta é assim, tu queres aprender? Muito bem. Existe uma forma de aprender. E a forma de aprender nós acabamos chamando de método, nesse caso aqui, certo? Não é a etimologia nem o significado estrito da palavra, mas é justamente isso. Para tu aprenderes, tu precisarás seguir essa forma, não é? Tu precisarás ter persistência e consciência. O mais importante de tudo é teres consciência de como se dá o aprendizado de uma língua estrangeira, certo? Qual é o princípio? Esse aqui, vou deixar tudo bem claro. Qual é o princípio que rege o aprendizado de uma língua? E por que muitas vezes nós temos problemas quando não seguimos esse princípio? Bem, a língua é som, certo? Qualquer língua, ela é sonora. O sujeito pode inventar, existe uma linguagem da informática, existe uma linguagem da lógica, existe uma linguagem musical. Isso é linguagem. Mas existe a língua. E língua
para ser língua, ela precisa ser sonora. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, existem muitas línguas, certo? Existe uma infinidade de idiomas. E o aparelho fonador humano, ele é muito semelhante em todos os povos, em todas as etnias e tudo isso, certo? Cada uma das línguas não vai utilizar 100% das possibilidades do aparelho fonador humano, não é? Isso aí é bem natural, assim. A gente pode emitir com o aparelho fonador, que consiste em garganta, certo? Pulmões, lábios, a própria língua, dentes e tudo isso. Existe um número X de possibilidades sonoras. A gente não consegue fazer timbre de violino com a língua, certo? A gente não consegue articular, por mais que nós possamos imitar, assim, um som de motor, mas a nossa voz nunca vai ter som de motor, ela sempre vai ter som de voz humana. E os fonemas todos, eles são fonemas humanos, certo? Então, muito bem, existe a língua que tem sons e existe o aparelho fonador. Quando nós aprendemos a falar o nosso próprio idioma materno, nós aprendemos um número X de fonemas, um número X de sons articulados. E ponto. Termina ali. Com aqueles sons, nós somos capazes de dizer todas as palavras da língua. Não é a mesma coisa que as letras do alfabeto, certo? Porque os fonemas são em número muito maior do que o número de letras que nós temos. Mas nós, na língua materna, temos um número muito específico de fonemas que nós aprendemos, certo? E ponto. Nós não temos diversos fonemas, por exemplo, vogais do francês, certo? Assim como o espanhol, né, que é a língua materna do Juan, não tem diversos fonemas que há no português e nós não temos alguns fonemas que há no espanhol. E isso acontece com qualquer outra língua. Bem, a primeira coisa que nós fazemos ao estudar um outro idioma, certo? Uma outra língua, a primeira coisa que nós temos que ter consciência é que esta outra língua não tem os mesmos fonemas que a nossa. Alguns serão os mesmos, outros não. E eu terei de ampliar o meu repertório de fonemas. Eu precisarei emitir sons vocais, sons articulados da voz humana, que são diferentes daqueles que eu já emito, certo? Então, eu preciso ampliar justamente o meu repertório. Eu tenho, então, um número X de fonemas na língua portuguesa e um número Y de fonemas na língua inglesa. O que eu terei que fazer é ver quais são os mesmos, e são bem poucos, mas eu vou ver quais são os mesmos e vou somar aquele meu repertório, esse número de fora, né? Então, muito bem. Ficou terrível, assim, porque agora, então, eu preciso estudar fonética e saber todos os sons da língua e coisa. Isso. Ninguém... Tá, voltou. Ninguém estuda fonética separada, de forma separada da própria língua, certo? O que nós fazemos? Nós simplesmente estudamos a língua e vamos aprendendo a pronunciar naquela língua. Porém, nós precisamos aprender a pronunciar e ter a consciência de que os sons da minha língua materna não são os mesmos sons da língua estrangeira que eu estou aprendendo, certo? Não são os mesmos sons da outra, é a primeira coisa. Então, quando eu vejo... Vamos pegar o exemplo mais claro, mais clássico do inglês, certo? A pronúncia do inglês e de outras línguas. No Brasil, digamos que uns 70% da população... Acompanhe o meu raciocínio aí, por favor. Vamos lá, vamos pensar em nós mesmos e nas pessoas
que nós conhecemos. Uns 70% da população pronuncia a letra T antes da vogal I. Então, a consoante T antes da vogal I com o som de chi. Nós dizemos tia, Tiago, tio, certo? Tigela. Uns 70% da população brasileira diz tio. Os outros 30% acaba dizendo tio, certo? Tiago, tigela. Nós, ao falarmos, suponhamos que nós estejamos dentro desses 70% de pessoas que dizem tio, tia, Tiago. Ao falarmos outro idioma qualquer, nós temos que saber que não é chi, que é ti. Independente de como eu falo a minha própria língua. Se eu vou estudar espanhol, eu tenho que passar a dizer tio, certo? Outra coisa, eu vejo ali a palavra escrita em espanhol, né? Tio. Ah, que fácil, né? É igual em português. Eu digo sim, mas em português depende da pronúncia de onde eu estou, certo? Eu digo tio. Eu não digo tio e não digo tio e nem tio. Como em Portugal, por exemplo, onde é tio. Tio, certo? Então, eu preciso me adaptar à própria língua. Eu não posso forçar para que uma língua estrangeira caiba dentro da minha capacidade fonética. Essa é a primeira coisa. Como fazer isso? Eu preciso ouvir. E aí nós chegamos. Qual é o primeiro passo? Ouvir. Sempre será ouvir. Ouvir muito. Ouvir muito mais do que tentar falar. Ouvir muito mais do que ler. Ouvir muito mais do que estudar gramática. Ouvir muito mais do que qualquer outra coisa. Ouvir é o mais importante ao estudarmos um idioma estrangeiro. E é daí que nós começamos a chamar o método que nós utilizamos aqui na Vernácula Idiomas. Nós utilizamos também na escola clássica, mas aqui, ó, na Vernácula Idiomas. Nós temos um método que faz com que tu, primeiramente, possas ouvir. E nós indicamos que, para além do curso, tu passes o maior tempo possível da tua vida, enquanto estiveres estudando o idioma, ouvindo. E o que isso tem a ver com natural? Bem, porque desde que tu estavas no ventre da tua mãe, tu fazias exatamente isso. A tua própria natureza é assim. Faz parte da tua natureza que, para que tu aprendas um idioma, tu tenhas de ouvir. E desde o ventre da tua mãe, tu já ouvias. E aí tu nasceste. Desde o primeiro momento, tu estás ouvindo as pessoas que falam uma língua específica. E lá pelo 1 ano e pouco, 2 anos, aí tu começas a tentar, pela primeira vez, depois de muitos meses, falar. Repetir aquilo que tu tanto ouviste. Mas somente depois de muito tempo. Certo? Isso acontece com o aprendizado de inglês. Nós vamos fazer a mesma coisa, assim, olha, então eu preciso ficar anos ouvindo e aí depois eu vou falar. Não. Não, o tempo não funciona da mesma forma. Mas naqueles 15 minutos, 30 minutos, certo? 2 horas de estudos, eu vou fazer isso. Eu vou começar primeiro ouvindo. Depois eu vou tentar falar. E aí sim, eu vou ler, escrever para, por último, e muito em último lugar, a última coisa, depois de ouvir muito, falar, ler e escrever, aí sim eu posso estudar gramática e posso pensar sobre aquilo que eu estou fazendo.
Por isso é natural. Eu vou fazendo aos poucos, de acordo com a ordem em que o próprio fenômeno se dá, o próprio fenômeno do aprendizado da língua. Nós não podemos inverter a coisa. Isso por quê? Porque estudar gramática é falar sobre a língua. É falar sobre a língua e não é falar a língua. Eu saber que uma palavra é um substantivo, que esse substantivo exerce a função de adjunto adnominal, não é saber a língua, mas é saber sobre a língua. Vale a pena? Vale. É muito importante? É muito importante, mas não é a mesma coisa. Para que um dia eu chegue a poder saber gramática da língua inglesa ou de qualquer outra língua, eu primeiro preciso saber a língua. Senão, eu estarei fazendo digestão sem nada no estômago. Eu fico com uma úlcera linguística, certo? É como se eu comer... Sabe quando a gente mastiga chiclete, né? Goma de mascar. A gente fica com um problema no estômago porque o estômago pensa, aí vem comida, ele está mastigando, né? Aí vem comida. Ele começa já a soltar as enzimas e os ácidos e tal, e tudo aquilo assim. Daí ele acaba corroendo a si mesmo, né? Isso é uma úlcera, quando os ácidos estomacais corroem o próprio estômago, né? Isso acontece quando as pessoas estudam já direto a gramática, certo? Antes de terem estudado a língua. E uma pergunta, Magister. Tu falou no meio aí sobre a questão de focar muito no listening, né? Ou seja, ouvir sempre, né? Mas tem muito a questão de, por exemplo, que na nossa plataforma tem os vídeos, né? O pessoal vai assistir o vídeo e tem legenda, tudo legendado, geral. Então, na questão da imitar também o professor aí, tu poderia explicar um pouco mais, né? Porque eu posso ouvir, sei lá, um Pissler ou um negócio assim, né? Uma música eu aprendo, né? Boa. Bem, mas é muito importante que a gente faz justamente pelo método natural, né? Imitar o professor, a mimesis, né? Falaria Aristóteles. Muito bem. Não, exatamente. Né? Então, como é que funciona aqui na Vernácula as videoaulas, não é? Se é uma aula presencial, é diferente, mas como funcionam as videoaulas? Bem, eu tenho um professor falando, para além daquilo que ele diz, há imagens, há todo o gestual do professor, né? O professor não pode ficar ali com uma tábua falando, ele tem que dar toda a entonação, o seu corpo precisa falar junto para que aquilo seja entendido, certo? E, para além disso, aí também tem a legenda, não é? E a legenda é o segundo passo. Eu preferiria, e eu estudo assim, não ler a legenda num primeiro momento, somente num segundo. Tentar captar somente pelo uso das imagens, da entonação e do gestual do professor, tudo aquilo que está sendo dito. E aí, depois, a videoaula tem essa vantagem, eu posso ler de novo e aí sim ler a legenda, não é? Isso pode ser feito quantas vezes for necessário. Essa é a grande vantagem dos cursos online, né? Eu acho engraçado porque, bom, num curso presencial temos muito mais vantagens do que no online. Só que o online tem uma vantagem que o professor ele está ali o tempo todo e eu posso repetir a mesma aula infinitas vezes. Não tem problema, né? Repetir outra vez, né? Até conseguir entender. Exatamente, porque tudo... Totalmente. Em que medida, por exemplo, uma pessoa teria que estudar? Acontece a mesma coisa, eu acho, né? Em princípio, com a escola clássica também, né? Que o pessoal vai assistir o vídeo, a aula, né? Tem a legenda, tem tudo, mas também tem um livro, né? Que provavelmente não estou dizendo que a plataforma em si não tem sei lá, um quiz, né? Para fazer o teste, essas coisas aí. Como mais ou menos como fazer para estudar com o livro, né? Porque temos o livro do texto e o livro do exercício também, né? Para saber um pouco melhor. Muito bem. Né? Então, passamos dessa parte de assistir a aula e de ouvir muito e de adaptar o nosso aparelho fonador para aquela língua, né?
com aquele vocabulário que foi dito ali. Eu escutei várias vezes e agora eu estou falando, não é? E dizendo aquelas mesmas palavras. Aí é um outro momento, certo? Comparado assim, a nossa hora de estudo, certo? Que pode ser e deve ser mais do que uma hora do relógio, né? Nossa hora do estudo vai acontecer como acontece a nossa vida cultural ao longo da nossa juventude, certo? Vamos pensar assim, cada hora de estudos é uma vida que começa no ventre, quando eu pego uma aula para assistir, é quando eu estou no ventre da minha mãe, e quando eu termino a aula, eu tenho que estar terminando a pós-graduação e dominando todo aquele assunto, certo? Termino a minha vida de estudos lá com 28 anos, no mundo ideal, digamos assim, certo? Começa, na verdade. Né? Exato. Mas muito bem, então vamos lá. No ventre da mãe, o que a gente está fazendo? Ouvindo cada vez com mais atenção. Aí a gente vai começando ali com 2 anos de idade, a gente nasce, vai crescendo, só ouvindo. Com 2 anos de idade a gente começa a tentar falar, vai tentando falar. Aí quando chegou ali com 7, 8 anos de idade, a gente tem uma proficiência muito grande fonética já. E um vocabulário já bem expandido, certo? Só que aí, aos poucos, eu vou expandindo mais aquilo e vou aprendendo a ler, certo? E aí, na aula, o que eu estou fazendo? Aí eu peguei no livro, certo? E aí eu vou estudando ali no livro, vou lendo, aos poucos, certo? Compreendendo tudo aquilo, aprendendo a ortografia, aprendendo todas as formas possíveis de escrever dentro daquele conteúdo, dentro daquele capítulo. E aí eu vou para outra parte, que é o exercício, que me exercita e me autoavalia também. O livro de exercícios tem essa função, não é? De também de uma autoavaliação. Mas como isso é possível? Muita gente que... Não, mas eu gostaria de ter as respostas todas aqui do livro para ver se eu estou certo, né? Aí o Juan está mostrando o livro de exercícios. E aí eu digo sempre para os alunos, olha, se tu tens dúvida de que os teus exercícios foram feitos de forma correta, é porque tu precisas estudar mais. Não pode ser assim que eu fiz tudo, corrige para mim, por favor. Né? Eu disse, isso é insegurança, isso aí tu tens que estudar mais. Vai, assiste a aula de novo, lê o livro de novo, lê com mais atenção, certo? Dá uma pensada, né? Anota alguma coisa, certo? E aí sim, vai lá de novo para o texto. Enquanto tu tiveres dúvidas se os teus exercícios estão certos ou não, é porque tu não estudastes o suficiente. No momento que tu diz assim, não, eu domino tudo isso aqui. Eu faço os exercícios de forma mental ou oral mesmo, em voz alta, e eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida de se está certo ou não. Mas será que eu botei o verbo no tempo certo aqui? Era isso que era para fazer mesmo? Se tu tens essa dúvida, é sinal que tu tens de estudar mais. Isto é estudar. Estudar é querer saber 100% do conteúdo e não tirar 6 ou 7 na prova, certo? Tirar 6 ou 7 na prova é uma demonstração de que o estudo está insuficiente. Ou nós sabemos 100%, no máximo algum erro por falta de atenção e tal, ou nós não sabemos. É meio clichê dizer isso, mas né, nós vamos fazer uma cirurgia no coração. Nós queremos um médico que sabe 60% ou 70% da cirurgia, aí tu vai dizer, bom, é melhor que nada. Eu disse, não, talvez nada seja melhor, certo? Então, assim, 100%. 100%. Estudar é saber 100%. Se eu leio um livro de literatura e não quero absorver 100% de tudo o que aquele livro está me contando, de 100% da história que ele está me contando, se eu pudesse, eu memorizaria um romance do Machado de Assis, ou do Miguel de Cervantes, ou de seja lá quem for, certo? Se eu não tiver esse interesse, eu acho que nem vale a pena ler o livro. Eu vou ler né? Suponhamos assim, olha, tem o gênio da lâmpada mágica aqui. E aí, tu pedes uma coisa boa, seria pedir para o gênio assim, eu gostaria de ter a capacidade de memorizar romances inteiros. Romances que eu gostasse, que eu achasse interessante, ou poesias inteiras, epopeias inteiras, certo? Saber tudo, e saber tudo o que está dito ali, toda a interpretação que pode ser feita e tudo isso. Se tu tivesses essa possibilidade, tu farias, né?
Eu digo assim, falar o idioma é a mesma, é parte do mesmo princípio. Ou tu queres assim, não, eu vou estudar aritmética, as 4 operações, certo? Adição, subtração, divisão, multiplicação. Mas eu quero aprender só para acertar de vez em quando, certo? Aí eu vou trabalhar como comerciante e aí tu vai dizer assim, não, eu vou estudar matemática, mas só para não me enrolarem no troco, para não me enrolarem do troco assim a maioria das vezes. Mas às vezes vão me enrolar porque eu não vou estudar muito, né? Claro que não. Se tu queres estudar matemática é para saber matemática sempre, as 4 operações sempre. Por que que com idiomas é diferente? Não, eu vou estudar assim para poder me virar mais ou menos, mas eu não vou entender tudo. Porque é uma verdade, nós nunca vamos falar um idioma estrangeiro com a mesma proficiência que nós falamos o nosso próprio idioma. Mas o objetivo é esse, sempre. Senão eu vou ser, não vou ser medíocre, eu vou ser um nada, eu vou estar abaixo da mediocridade. Quando eu chego assim, eu vou estudar inglês, mas mais ou menos, né? Já tá bom, assim, se eu souber entender um filme, conseguir viajar e ler alguma coisinha que outra, já tá bom para mim. Eu disse, não, então tu não vai conseguir nem isso. O objetivo e as ações humanas, elas todas são pautadas por algo que eu quero que está muito além das minhas capacidades. E é assim que eu consigo fazer alguma coisa boa, né? Quando eu miro alto, como se eu atirar uma flecha, não é? Para quem já tirou flecha com arco e flecha, tu percebes assim, se a distância é muito grande, tu precisa fazer um cálculo para que a flecha faça uma curva, assim, tu precisas atirar para cima e aí ela vai fazer a curva e vai descer e vai acertar o alvo, não é? É a mesma coisa nos estudos. Se eu mirar reto, ela vai cair aqui na frente, certo? Não vai nem chegar perto do alvo. Se eu quero acertar longe, eu preciso atirar um pouco mais para cima para que a própria gravidade ajude com que ela chegue na distância almejada. E com os estudos é assim, como qualquer outra coisa humana. Então, assim, se eu vou estudar inglês, aí eu compro aqui o curso da Vernácula, né? Que todos vocês aí que não compraram e fizeram o curso, não é para comprar também só, é para fazer, certo? Só enrolando para estudar inglês uma vida toda por falta de determinação do método, né? Aqui a gente resolveu isso tudo, com a Vernácula está tudo resolvido, certo? Então, assim, ó, compra o curso da Vernácula e o que tu vai fazer? Não prometemos tudo aqui de 6, 7 anos, senão é para estudar, Exato, sério. Né? Então, se tu compra o curso da Vernácula, por quê? Porque tu queres falar inglês quão bem? Da mesma forma que tu falas português. Se não for esse teu objetivo, eu vou dizer, tu não vai falar nem mais ou menos. Ou tu sabes, ou tu não sabes, certo? Tu tens que buscar a excelência em qualquer estudo que tu fores fazer. Qualquer âmbito da vida, né? Em qualquer âmbito da vida, certo? Esse exemplo da matemática é o mais claro, porque o sujeito... Não, eu sei fazer contas de multiplicação, mas eu erro a cada 5 contas que eu faço, eu erro 2. Mas eu... Não. Ou tu acerta todo, ou tu não sabe. Ainda dá, não tem como. Eu vou dar aí, ó. 35 vezes 22, 43 vezes 387, 1.135 vezes 4. Ah, eu fiz essas contas, acertei 3. Já tá bom, né? Não, não tá bom. Porque alguma coisa tá errada. Ou tu sabe fazer todas, ou tu não sabe. Ou tu não sabes multiplicação. Tudo errado. A gente precisa acertar tudo sempre, né? Aí a gente pode considerar, agora eu sei, com a língua inglesa vai ser a mesma coisa. Com qualquer outra língua, certo? Que nós formos estudar, nós precisamos ter esse objetivo. Ah, mas é que tem o vocabulário, eu não tenho como saber tudo aquilo que está no dicionário. Sim, mas o teu objetivo é sim esse, saber tudo, certo? Saber tudo, senão não vai saber nada. Não, é 8 ou 80, não existe outra coisa nos estudos. Por exemplo, a intenção não é saber tudo, né? Todo o vocabulário, porque nem o Shakespeare sabia, né? Como nenhum americano sabe todo o vocabulário e tal, como que alguém que não é nativo vai saber tudo, né? Mas, por exemplo, esse método aqui, ele fornece 1.000 palavras, que é suficiente para alguém conversar
ler um livro, assistir um filme, pegar um livro sobre filosofia, teologia, sei qualquer coisa lá, né? Mas é um começo bem, Exato, assim, bem e muito importante, concreto, né? digamos. Assim. Esse material didático que a Exato. gente usa é muito concreto por causa disso. Olha, tá, mas quais são qual é o vocabulário que eu preciso saber? E aí a gente dá a resposta, é este. Ah, mas será que eu tenho que assistir filmes da década de 50 para ampliar o vocabulário específico do não sei o quê? Este vocabulário aqui, certo? Com este vocabulário, tu não vai ficar pesquisando no dicionário, não vai ficar tentando achar listas de vocabulário, ou tentando... Não. Aprende esse vocabulário e vai dar certo. Como é que a gente sabe? Bom, porque a gente já fez o teste, certo? A gente já estudou. Com esse método, a gente vê que, olha, realmente é assim. Se eu aprender esse vocabulário, vai dar tudo certo, né? Então, agora, mas dá para aprender só 60% do vocabulário? Não, esse vocabulário tem que aprender todo, né? Acho que foi isso que tu quisesse dizer, né, Juan? É basicamente isso, né? É isso, exatamente. Então, eu queria convidar o pessoal, né, para, se quiserem fazer algumas perguntas, fique à vontade, né? A gente vai estar aqui sempre disponível, né? Então, também, se quiserem falar um pouquinho espanhol, não tem problema. Muito bem. Não, podem fazer perguntas. Então, assim, ó, primeiro, né, sigam a Vernácula Idiomas, certo? Sigam a Vernácula Idiomas, conheçam o nosso curso de inglês, acompanhem o trabalho, daqui a pouco a gente vai lançar outros idiomas, vamos lançar a continuação do próprio curso de inglês, com aulas de Então, a gente literatura e vai tudo. lançar o Story, a Complete Grammar Lesson também, e, assim, vai estar curso, assim, que eu recomendo muito, na verdade, assim, um dos melhores que eu acho que eu achei até Sim. agora, né? É muito bom. Exato, né? Então é um curso pequeno, se vocês forem ver aí, né? E não é para todo mundo no sentido de não é uma coisa pop, assim, que não é como as grandes escolas aí, cujos donos são bilionários, assim. E é claro, por que as escolas são conhecidas e têm muitos alunos? Por uma série de facilidades que oferecem ali e que não tem diretamente a ver com a eficácia do método, certo? Precisa ter eficácia no método, né? Então, é claro que se nós investirmos agora R$ 1.000 por hora em marketing, é claro que nós vamos crescer muitíssimo, né? Mas nós acreditamos somente aqui no método e que funciona e que se o sujeito prestar atenção nessas instruções que nós estamos dando aqui, né? O sujeito tem que estudar e tal, tem que fazer isso aí, vai dar certo, né? Entrou aqui, tem uma pergunta ali, né? O Smith. Muito bem. Escutar sem prestar muita atenção ajuda? Não, tem que prestar atenção. Prestar atenção no quê? Primeiramente, imitar os sons, certo? Escutar e já tentando imitar os sons. Mas presta atenção, não é assim, vou lavar a louça e aí eu deixo alguma coisa tocando. Pode fazer isso, mas presta atenção no que tu tá escutando, né? Então, ali, eu me adquiri os livros da escola clássica e pretendo me ingressar no curso de inglês. Espero não cair em depressão e sim aprender. Não, vai dar certo. Vai dar certo. Pode vir confiante que dá certo. O me foi sem querer. Bom, que bom. Tranquilo. É isso aí. Tá. Bom, Juan, muito obrigado aí pelo convite, pela ideia aí. Não, obrigado a você, Magista. Obrigado por aí. Eu agradeço muito. Então, estamos aqui. Qualquer coisa a gente estamos em Muito bem, contato vamos bater contigo. mais papo aí. Então, aí, ó, sigam a Vernácula Idiomas, comprem o nosso curso de inglês, comprem o material didático, que é 100% garantido, vocês não vão se arrepender. O material é muito bom, o curso é muito preciso e só não aprende quem é preguiçoso mesmo e fica pensando em outras coisas em vez de simplesmente estudar, não é? Veja só, mas qual é o fundamento aqui? Por que eu devo aprender esta palavra? Acredita, certo? A gente tem que ter confiança na educação. Acredita, vai dar certo. Confia, estuda aquilo, vai dar certo, certo?
Porque é meio raro, né? É meio raro, é um espanholismo, né? Mas é meio estranho. O sujeito vai ali, compra o curso, diz, comprei o curso, gastei o dinheiro, mas eu não vou fazer exatamente o que o professor está dizendo. Eu disse, bom, isso é meio... Né? Mas muito bem. Pessoal, muito obrigado, Juan, e até uma próxima. Obrigado a você, obrigado a todo mundo. Até mais.